Olá, viajantes! Vocês estão escutando Shonen Verso e aqui é o Eric. E eu sou Gano. Bem, e hoje estamos falando do capítulo 1052 de One Piece, chamado Nova Manhã. E agora, só agora que eu li o título certo, porque eu tava lendo Nova Manhã o dia todo. E na capa nós vemos Caesar, que não conseguiu escapar do território da Big Mom. Olha, isso é um sonho realizado, porque desde aquela história de capa da grande frota do Chapéu de Palha, eu tava querendo uma história do Caesar porque eu achei que podia ser uma história daquelas boas, que nem a do Apple ou do Caribou, que tipo, é importante e é engraçado ao mesmo tempo, mas aí tivemos a do Bege, que é a segunda pior história de capa de todo One Piece até hoje, né? Talvez seja importante depois, que nem a do Apple foi, mas até o momento, Agora eu tô curioso, qual é a pior pra você, se não é a do Bege? a do Hachan, ela, porque sincero, sendo sincero, na principalmente, tipo, nos capítulos que ela lançou. O Hachan era um personagem mais chato do que ele é hoje em dia. A história é chata, não é engraçada, que nenhuma, tipo, a do Gedatsu. E, e ela não é importante pra história. Eu vi primeiro no anime, não tinha essa história de capa, e eu, na verdade, gostava mais sem saber a história de capa. Entendi. Mas só pra reparar, se você olhar bem, o Caesar ainda tá com penteado de gangster gastino. Ô, louco! Né, pera, isso quer dizer que Gastino e Caesar são a mesma pessoa? Não, na verdade, eu acho que o Gastino. O Caesar tá disfarçado de Gastino pra tentar escapar, porque não é possível que o Caesar usa. Que o Gangster Gastino usaria uma capa tão feia que nessa do Caesar. Bom. Eu quase caí numa teoria de conspiração. Ufa, Gastino e Caesar é a mesma pessoa. O que vem depois? Que o Usopp e o Sogeking são a mesma pessoa? você tem um ponto. Bem, continuando para a próxima página, na Terra Sagrada de Meljoys, os Gorosei descobrem que Nick acordou e que Kaido e Big Mom caíram, perderam, chupa todo mundo. E o Karl Marx está balado com isso. E quem não estaria com uma notícia dessa? Dois imperadores caíram no mesmo dia. E os velhos estão falando que o ano ficou ainda mais. Continua praticamente impenetrável com as fronteiras fechadas. Então, eles perguntam pro Cip Zero Braços Longos se ainda dava pra sequestrar a Robin. Aí o cara, não, claro, com certeza, chefe, pra ontem. Confia! Claro que eu vou entrar lá com o exército aliado da Robin inteiro ainda de pé. Inteiro não, né? Vamos ver mais pra frente que não é 100% vitória. Nós vemos no final da página que alguém está interferindo no sinal. Será que é o exército revolucionário? Acho que tá mais pro cara no final do capítulo, mas continuemos. Em Onigashima, a gente vê, mais uma vez confirmando, que a tirania em um ano acabou. E a gente vê que o Hawkins ele se arrastou do terceiro andar do castelo até o porão onde o Drake tá jogado que nem bosta. Ele tá meio abalado, o Hawkins, né? E nessa página eu finalmente volto a ter um pouco de respeito pelo Hawkins, que foi honrável isso que ele fez. Que ele descobriu que o Kaido ia perder, que ele só tinha 1% de chance de sobreviver essa noite. E mas ele tinha orgulho demais pra voltar atrás na lealdade dele uma segunda vez, porque a lealdade dele com o Kid durou porra nenhuma. Pois é, nós vemos o Drake perguntando sobre quem tinha apenas 1% de chance de sobreviver. E era o Hawkins que aparentemente morre na mesma página. Será que morreu? Eles estão fã de One Piece. E eu não boto minha mão no fogo por ninguém aí não, que morre. Se fosse um dos aliados, o 1%
É 1%, 100%. 1%, 100% é a mesma coisa. Mas um vilão. E ainda um vilão menor, não é nenhum dos vilões importantes. E é um bosta que nem o Hawkins. Pior que eu acho que dessa vez ele morreu. Também, tipo, ele caindo aí, tipo, depois de falar que ia morrer. Que ele deu uma surra bonita no cara. O Spandam teve a coluna quebrada pela Robin e tá vivaço. Mas ninguém previu o futuro dizendo que ele tinha 1% de chance de sobreviver. Tá. E na próxima página, nós vemos aí mudanças em um ano. Tipo, a serviçal do Kaido sendo substituída com um professor novo de história, ensinando sobre o Kan Kozuki. Ele tá substituindo uma das gifters da Black Maria que o Brook solou. Porque foi tudo que ele fez na guerra, foi solar gifter. Ah, sim, sim. E também vemos no final da página que a reação de alguns falando sobre a Kamurasaki ser, na verdade, a Hiyori. E que o Kawamatsu salvou ela, né? E então na próxima página a gente vê as crianças podendo beber água, a, a história começando a se espalhar de que foi Joy Boy que derrotou o Kaido. Não sei de como que essa história se espalhou, mas beleza. Então vamos para Ringo. E nós vemos Kawamatsu e Kiemon lamentando as mortes de Asura e Izou. E no final da página nós vemos o Onomaru. Sejam bem-vindos, Izou e Asura, novos jogadores do Vasco. Eu gostaria de falar que o Oda foi logo nos dois mais fáceis de matar dos bainhas, o Asura e o Izou. Olha, podemos olhar disso por dois lados. Eu estou olhando os dois ao mesmo tempo, o que é esquisito de se fazer, vou admitir. Que por um lado, eles são os dois bainhas que abandonaram o Oden, né? Tipo, até o Kanjuro ficou leal por mais tempo do que eles, que o Azura se cansou de esperar, desistiu, perdeu as esperanças, e o Izo ficou mais de 20 anos fora de Wano brincando de piratinha. E com isso, o ano tem mais que o dobro das mortes da saga com mais mortes antes disso, combinadas. E aí fica mais alta ainda a contagem se a gente contar a saga inteira, a saga do Versus Imperadores. A saga inteira com mais mortes era Marineford, que tinha o Curiel, que é o capitão da 10ª divisão dos Piratas do Barba Branca, que você não lembra e ninguém lembra, mas ele é o cara com o chapéu de melancia. Aí tinha o Ace e o Barba Branca. Agora, em um ano, a gente tem o Yasuye, o Asura Doji, o Izo, o cara da Cipizé de Chapéu Coco, que é um personagem foda, mas não tem nome, o Kurozumi Orochi, o Basil Hawkins e o Kanjuro. E ainda se contarmos a saga inteira, a gente tem o assassinato que o Morgans ia anunciar no jornal, que a gente ainda não sabe quem que é a vítima, e o Pedro na saga de Holy Cake, no arco de Holy Cake. É tudo na mesma saga. O que significa que tem 9 mortes essa saga. E é mais do que teve em Shingeki no Kyojin no mangá de personagem nomeado depois do estrondo começou. Mas, tipo, o pior é que ainda a gente. Embora eu assuma que a maior parte ainda tá vivo, a última vez que a gente viu o Drake, ele ainda tava jogado no chão, sangrando, com um buraco no peito. E ainda tem os dois Yonkou que caiu no buraco. E praticamente todos os piratas da fera importante estavam, tipo, praticamente mortos a última vez que a gente viu eles. E o Perospero também. E o Pecons. Ou seja, o Oda despirocou de vez. Mesmo que a maioria desses personagens que eu falei É, estejam vivos, o Oda tá matando. pois é. O Oda deve ter tocado os WhatsApp com o Togashi para matar personagem. Ele perguntou, Togashi, como eu mato vai personagem em um arco só? Aí o Togashi falou assim, você faz isso. Ah, tá tendo aula com o Araki, com o Togashi, com o autor de Akame ga Kill, que eu esqueci o nome. Se brincar, na verdade, eu acho que, sem contar spoiler de personagem nomeado, porque eu já dei spoiler de Danganronpa no vídeo de Jojo, eu acho que o Oda e o Isayama do Shingeki trocaram de lugar, que o Isayama do nada começou a matar menos personagem no estrondo, enquanto o Oda de repente começou a matar mais que o dobro do que ele costumava fazer. É.
Eu estou em completo e absoluto choque, né? Mesmo que assim, vamos ser sinceros, metade desses personagens não eram importantes, tipo, importantes. Ainda assim, tipo, o Oda não mata personagem nomeado fora de flashback. E isso aqui não é flashback. É, 2022 tá sendo um ano daqueles, hein? E assim o Asura Doji ganha a morte fora de flashback mais patética de One Piece. Morreu pra bomba. Quem morre pra bomba? Além do Pedro. O Pel sobreviveu à bomba, tipo, era praticamente o pai de todas as bombas, né? Aquela bomba mais poderosa, assim, usar materiais radioativos. Sobreviveu. O Pedro, pelo menos, foi uma explosão maior que o Sunny. Aquela explosão do Azura nem chegou a encostar nos outros bainhas. Astra, você é muito decepcionante. Eu ainda não acredito que você tem fã, Astra. Como, Astra? Me responda. Ah, é, você tá morto. O Iso, o Iso e o Hawkins têm umas mortes mais respeitáveis. Tipo, o Iso foi basicamente morreu, ele já estava ferido, lutou com o exército inteiro e ainda enfrentou dois Sub-Zeros e matou um deles. Quer dizer, se o Izo morreu, o Marra também tá morto. Então são 8 mortes nesse arco, 10 na saga. Sem contar os que não é confirmado. O meu choque aumenta a cada segundo que a gente fica nesse assunto. Então, próxima página. Na próxima página, nós temos o Marco falando que foi deixado novamente para trás para se despedir. E Kawamatsu e quem acompanham esse pobre médico odiado pelo Oda. E também vemos Yamato falando que não tá com fome, até que Hiyori aparece e dando uma voadora no Momo, fala que Luffy e Zoro acordaram. Eu tava esperando muito essa voadora versão adultos. Ah, e voltando no início da página, parece que o Kawamatsu realmente perdeu o olho. O olho dele ainda tá enfaixado uma semana depois. Kawamatsu Okapa Kaolho, confirmado? Confirmada, 100%. Então, na próxima página, a gente vê o Luffy e o Zoro acordam do coma, né? Gritando por carne e saquê. Aí a gente vê. E aí eu me pergunto nessa página. Tipo, a gente tem os médicos, a gente tem a Otama e a Otoko, a gente tem a família real, a gente tem os Mugiwaras, tem Yamato. Mas cadê o Ino? Cadê a Shinobu? E cadê o Tenguyama Hitetsu? E cadê a Robin? Porque a Robin é complicada nesse capítulo, hein? Para alguns do fandom. É pior que mesmo, ela não aparece nesse capítulo, né? Não aparece. Ela e o Frank estão procurando os Poneglyph, que o Frank também não apareceu, né? Não, ele aparece, peraí, deixa eu ver, confirmar aqui. O Frank ele aparece no final, mas ele não aparece nessa sequência do castelo. Ele aparece quando eles estão no outro dia, quando eles estão se preparando para sair. Ah, não, ele e o Sop estavam no porto consertando. O Sop também não estava na parte do castelo. A Robin realmente sumiu. Sumidaça. O que significa que ela tá procurando o Poneglyph ainda. Ninguém tá ajudando ela, coitada. Mas a gente se adiantou demais. Voltando pro negócio, o Zoro e o Luffy conhecem o Momo adulto, né? E eu, depois de muitos e muitos anos, eu finalmente, muitos vulgam 5 anos, eu finalmente consegui rir de uma piada envolvendo It. Faz tanto tempo que chega a ser revigorante. Que puta merda. A Nami isolando o Momo adulto porque ele resolveu agir como um tarado. Ele só tem 8 anos de idade mental. Eu quero estar resistente. O cara também tem 3 metros de altura agora, né? E o Sanji e o Brook se divertindo com isso. Não, ele tá rindo tanto que ele. Ah, não, a frase de cima é do Sanji, foi mal. Esquece. Então, Yamato prova para as pessoas que o Momo realmente se parece com o pai dele, né? Só colocar um prato na cabeça e resolve tudo. Agora Yamato vai sair por aí dizendo: Eu sou Momo Kozuki. Então, na próxima página,
A Hiyori fala que deu banho no Luffy, no Zoro, e o Sanji começa a queimar de ódio. E eles começam a brigar. Aquela cena emocionante dos dois foi só a punchline pra uma piada alguns capítulos depois. Eu voltei do inferno pra te matar, seu sandudo! Já resolveu isso, esquece! E nós vamos pra página com o maior fanservice desde a Casa dos Banhos. No mangá, porque no anime é outro papo, né? No anime é outro papo, né? Yamato vai pra parte dos homens, porque ela ainda se chama de Oden, mas eu ainda acho que vai ser chamada de Yamato até o final. E a Kiko vai pra dos homens porque ela é trans e a Shinobu aparece. Mulher, a das mulheres. A ala das mulheres. E a Shinobu e a Carrot aparecem no capítulo. A Carrot ali ainda chorando porque não vai entrar pro bando. Nenhum comentário. Sandy e Brook tendo um golpe da felicidade